canal de novo? Não. Mas você tava postando vídeo toda terça e quinta, e aí do nada parou de postar vídeo. É verdade. Então o canal parou. Não. Então o que aconteceu? Daqui, ó. Daqui. Isso, vem cá. Vem cá. Olha lá, ó. Dá oi pro pessoal, filha. Oi, pessoal. Oi. 2020 foi um ano desafiador para todo mundo. Para o cinema foi o desabrochar final dos serviços de streaming e para os mais puristas que não consideram o streaming como cinema, foi a hora de dar o braço a torcer. Até porque eles não tinham muito o que fazer, né? O cinema fechado, eles antes de filme aonde? A indústria sentiu o impacto, mas muita coisa boa seguiu sendo produzida. E por isso estamos aqui hoje para falar dos 7 melhores filmes de 2020 que eu consegui ver. E eu sei que tem muita coisa que eu não consegui assistir, os cinemas voltaram há pouco tempo e eu não fui e nem pretendo ir. Mas mesmo assim esse vídeo vai ser uma forma de encerrar o ano falando de coisa boa. Bora lá? Eu sou Erdman Correia, seja bem-vindo ao canal do Erd. Never, Rarely, Sometimes, Always, dirigido por Eliza Hittman. Uma adolescente de 17 anos descobre que está grávida e, junto com sua prima, saem do interior da Pensilvânia para realizar o aborto em Nova York. O filme segue uma estrutura de cinema verdade quase que documental. Muita câmera na mão, muitos close-ups na protagonista, que se mostra forte e decidida desde a sua primeira aparição, tocando violão em um evento da escola. As cenas divididas entre ela e a sua prima quando estão em Nova York mostram claramente o conflito emocional de alguém que poderia estar curtindo a adolescência, mas está precisando encarar a decisão de dar fim a uma gravidez indesejada. O filme indica que a protagonista manteve relação sexual com 2 pessoas diferentes. Mas qual delas é o pai? Essa é a pergunta errada e o filme não faz a mínima questão de responder. Na cena que dá título ao filme, ela é questionada sobre seu histórico de relacionamentos e é aí que descobrimos o quão grave é a sua situação. A interpretação da atriz Sydney Flanagan é excepcional e bastante difícil. Sua personagem tende a reprimir suas emoções como se não soubesse mais como é ser uma pessoa feliz no mundo. Ela acaba sendo obrigada a revelar muito, mas através de coisas sutis. Quando sua dureza cede em uma das melhores cenas do filme, percebemos que ela sabe o que perdeu e é um momento devastador e inesquecível. Um filme cru, verdadeiro e que mostra que a decisão de realizar um aborto vai muito além do que muitas vezes é apontado por conservadores religiosos, principalmente no Brasil. O terceiro filme da diretora estreou no Festival de Sundance, onde ganhou o prêmio especial do júri. O filme também foi selecionado para concorrer ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim e ganhou o grande prêmio do júri de Urso de Prata, o segundo prêmio mais importante do festival. His House, ou O que Ficou para Trás, dirigido por Remy Wickes. Um casal de refugiados faz uma fuga angustiante do Sudão devastado pela guerra para a Inglaterra, mas para se manter no país precisam morar em uma casa onde há um mal escondido sob a superfície. Mas se você pensa que esse vai ser mais um filme de terror sobre uma casa mal assombrada, pode desistir. O que ficou para trás vai muito mais fundo. A criatura presente na casa e que é revelada rapidamente na história é apenas uma consequência das ações humanas. O horror verdadeiro aqui é o horror do mundo, o horror do ser humano. Assistentes sociais indiferentes às dores dos refugiados. Em determinado momento do filme, a protagonista pede ajuda a 3 jovens que ela encontra no caminho, e embora o seu inglês seja perfeito, eles zombam de seu sotaque dizendo que ela precisa voltar para a África e fazem provocações racistas. Essa cena é ainda mais perturbadora porque os 3 adolescentes britânicos são negros. Além disso, perceber que mesmo fugindo da guerra entre os povos no seu país natal, o casal de protagonistas precisa enfrentar a realidade de não se sentir pertencente ao local em que agora estão, enquanto enfrentam uma criatura sobrenatural que conhece os seus segredos. O filme de estreia do diretor tem força, é assustador em diversas perspectivas e conta com uma virada completamente inesperada em seu roteiro. O que ficou para trás é uma boneca-russa narrativa. Cada vez que uma é aberta, conhecemos algo novo e terrível até conhecermos aquele ponto da trama que é legitimamente chocante. Não deixe de assistir. Dick Johnson is Dead, ou As Mortes de Dick Johnson, dirigido por Kristen Johnson. Uma cineasta e seu pai encenam sua morte de várias maneiras para ajudá-los a enfrentar sua morte inevitável. Uma das premissas mais malucas e mais sensíveis que eu experimentei em um documentário. O filme me tocou de diversas maneiras completamente diferentes. O protagonista, pai da diretora, é diagnosticado com Alzheimer, mesma doença que a mãe da diretora teve. Mesma doença que a minha avó tem. Como realizador, anos atrás eu produzi um documentário mostrando o lado divertido de se conviver com alguém que tem essa doença. E por mais que tenhamos momentos de cair na gargalhada, não é nada fácil.
A doença corrói de dentro para fora aqueles que nós mais amamos e a gente só pode assistir e esperar o inevitável. Sabendo disso, a diretora tenta encontrar formas lúdicas de lidar com essa dor e esse sofrimento. Só que, além disso, vemos uma história de resgate de um relacionamento que estava distante entre o pai e uma filha e a dura aceitação de alguém que entende a sua condição, mas não tem muito o que fazer. Apesar de ser quase uma comédia, As Mortes de Dick Johnson nos oferece nada mais do que uma realidade dolorosa, alegre e inconveniente. O filme é um ato de comprometimento com a preservação de um amor que já se sabe para onde vai. Mank, dirigido por David Fincher. O que temos aqui é uma obra-prima que venera o período clássico do cinema, pelas mãos de um dos melhores diretores vivos na atualidade, honrando com todo apreço o roteiro de seu pai. Mank conta a conturbada história do processo de criação do roteiro do tão conhecido melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane, o filme de estreia de Orson Welles. A história transita em uma Hollywood dos anos 30 e 40 em meio a questões políticas que são o ganho narrativo para o desenvolvimento de seus personagens. O personagem título é Herman Mankiewicz, uma figura difícil e problemática, mas extremamente carismática. O filme aborda sua personalidade forte, seu abuso do álcool e as referências de vidas que foram bagagem para que ele escrevesse o roteiro do filme que lhe daria um Oscar futuramente. O filme transita essas ações entre flashbacks que contextualizam suas relações com outras personalidades marcantes da história do cinema e o seu processo criativo após sofrer um acidente de carro. Tecnicamente o filme é primoroso, é bonito de ver seus enquadramentos, o uso da luz e sombra na fotografia preta e branca é evocativa aos filmes da década retratada e bastante alusivos ao próprio Cidadão Kane. Gary Oldman e Amanda Seyfried possivelmente serão presenças garantidas na temporada de premiações. Infelizmente não é um filme que deve agradar a todos, pois ele parte do princípio de que o espectador conheça pelo menos o filme Cidadão Kane. Caso contrário, muitas coisas podem passar despercebidas. Apesar disso, Mank é um daqueles filmes que transmite a magia do cinema do começo ao fim. Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, dirigido por Darius Marder. Esse é um daqueles filmes que vai além de contar uma boa história. Ele é uma experiência imersiva e sensitiva através do sofrimento do seu protagonista. Um baterista perde a sua audição subitamente. Essa seria a frase mais simplória para descrever o som do silêncio. Porém, antes que você pense que esse filme tem alguma coisa a ser comparado com Whiplash pelo fato do protagonista ser um baterista, segura um pouco sua onda aí. O filme é repleto de silêncio, de dor, de sofrimento. Como eu disse, é uma experiência imersiva. A atuação de Riz Ahmed nos faz esquecer que talvez ele nunca mais toque bateria e direciona o nosso sentimento a pensar em o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele. A incomunicabilidade de um homem que não consegue mais viver a sua vida anterior e precisa aprender a viver uma nova vida, passando por um limbo de desenvolvimento narrativo que, além de angustiante, é muito íntimo. E o grande ponto forte do filme é perceber que há muito sentimento nos personagens e entre os personagens, mas nenhum sentimentalismo, nenhuma busca por emoções não merecidas, nenhuma necessidade de colocar o protagonista em uma situação ou um patamar de pena, de piedade ou até de elogio pelo que ele passa. De maneira geral, O Som do Silêncio é um filme surpreendentemente difícil de assistir, mas também essencial para ser visto. The Call, ou A Ligação, dirigido por Cheung-Hyun Lee. Quem me conhece sabe do meu apreço e do meu amor pelo cinema sul-coreano desde antes de Parasita existir e transformar esse merecido reconhecimento em moda. Sempre que sai um filme coreano novo eu tento assistir e na maioria das vezes eles acertam. E esse aqui é um acerto em cheio. A Ligação conta a história de uma mulher que, no ano de 2020, começa uma conversa com uma outra mulher em 1999, através de um telefone e sem saber do perigo que ela está correndo. O filme trabalha muito bem a manipulação do espaço-tempo, a manipulação narrativa da realidade de suas protagonistas, a forma como as mudanças ocasionadas no passado quebram a realidade no presente é muito bem elaborada, e a construção narrativa onde uma psicopata tem controle quase que total da situação é de roer as unhas do começo ao final do filme. É sério, eu tinha parado de roer unha por causa da Amélie e acabei roendo as unhas quando eu tava assistindo o filme. O filme quebra as regras do gênero de terror de maneira criativa, colocando a lógica e o realismo em espera e transformando sua premissa audaciosa através das atuações em um jogo extremamente eficaz e divertido, de gato e rato deslocado no tempo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Palm Springs, dirigido por Max Barbakov. Meu filme favorito de 2020 é possivelmente um dos melhores filmes sobre o amor. Presos em um loop do tempo, dois convidados de um casamento desenvolvem um romance ao mesmo tempo em que vivem o mesmo dia repetidamente.
Uma narrativa que refresca e traz um conceito original para as premissas já batidas de filmes sobre looping do tempo. Palm Springs é um daqueles filmes que você se apaixona por assistir. O carisma dos protagonistas é fora do comum. Infelizmente o filme é surpreendente em apenas 95% do tempo, porque ele opta por um desfecho bastante comum para as comédias românticas. Mas isso não estraga e nem diminui a experiência, apenas deixa aquela sensação de que algo diferente poderia ter sido feito. Palm Springs e sua história surpreendentemente cuidadosa eleva a fórmula das comédias românticas a outro nível, tornando o filme não apenas uma adição bem-vinda ao gênero e uma das melhores comédias românticas dos últimos anos, mas também o meu filme favorito de 2020. Essa foi difícil. Normalmente eu não tenho muita dificuldade em escolher os meus filmes favoritos do ano, mas esse ano foi bem complicado, muita coisa eu deixei de assistir, muita coisa eu deixei de fora, e esse espaço em que eu tô falando agora é apenas para poder colocar aqui as indicações de algumas menções honrosas que poderiam muito bem entrar nessa lista. Vocês podem parar e assistir qualquer um desses filmes que eu estou indicando aqui do ladinho, que eu garanto que eles serão, no mínimo, uma boa experiência cinematográfica para vocês. Ah, e sobre o bônus de pior filme de 2020, não tenho dúvidas. 365 Dias é o pior filme de 2020. Já gastei demais meu vocabulário para falar o tanto que esse filme é ruim. Ele tem a crítica completa aqui no canal, se você quiser ver, por sua conta e risco, eu vou deixar o link na descrição. Um feliz resto de 2020 para todos vocês, boas festas com suas famílias, seus amigos. Não adianta falar para evitar aglomeração, porque eu sei que isso agora é banal para muita gente, mas muita saúde para todos vocês, que 2021 nos traga, além da vacina, uma consciência política melhor para todo mundo. É isso que eu espero pro ano que vem. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @canaldoerd. É isso, valeu e até o próximo vídeo.